Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o que é facto é que as enormes desigualdades entre a grande agricultura e a pequena agricultura no acesso e no apoio ao investimento, bem como também no acesso ao rendimento, acentuaram-se no atual PDR, no atual Programa de Desenvolvimento Rural, desenhado efetivamente pelo PSD-CDS, pelo governo anterior. E eles têm, de facto, essa responsabilidade. Também não podemos ser inteiramente injustos em relação ao PSD e ao CDS e em relação ao governo anterior. É que eu acho que, de facto, eles têm contribuído nos últimos meses para o crescimento da fileira dos melões. De facto, tem sido muito forte o crescimento dessa fileira desse lado da bancada. Mas o que é facto também é que, olhando para os mais recentes dados sobre a agricultura portuguesa, o que é facto é que continuamos a caminhar em diferentes velocidades e em sentidos inversos, tanto se trate de grande agricultura ou da pequena agricultura, e não podemos efetivamente iludir esta questão. O declínio das pequenas explorações agrícolas familiares continua a existir e é este tecido produtivo que ocupa a grande maioria do território do centro e do norte do país. E pode-se colocar a questão, mas isto tem que ser mesmo assim? Há outra hipótese que não esta? É evidente que sim. É evidente que se nós conseguirmos alterar as assimetrias na evolução do setor agrícola, que têm sido impulsionadas por esta PAC, por esta Política Agrícola Comum, que de facto impõe uma ausência de uma política nacional para o desenvolvimento da agricultura portuguesa, se nós conseguíssemos combater isso, nós certamente que não estaríamos a desperdiçar parte mais ampla do nosso tecido produtivo na agricultura. Estas enormes desigualdades, como eu já referi, têm na base o PDR, que reproduziu as desigualdades históricas em relação ao acesso ao regime do pagamento de base e não criou nenhuma medida de apoio ao investimento na pequena agricultura. E, Sr. Ministro da Agricultura, quer ver um exemplo concreto, gritante, relativamente a esta desigualdade? É com o pretexto de pretender incentivar a organização dos produtores, foi criado um conjunto de majorações em diversas medidas para os agricultores integrados nas organizações de produtores. Só que a par foi absolutamente dificultada a criação de organizações de produtores para os pequenos agricultores e para as novas fileiras. Até a medida que é criada para financiar o funcionamento das organizações de produtores é inacessível à grande maioria das organizações da produção existentes no nosso país. Esta é uma realidade objetiva, Sr. Ministro, que urge resolver. O PDR está desajustado relativamente ao desenvolvimento da agricultura portuguesa. E este é um problema central da nossa produção agrícola, Sr. Ministro. E por isso, gostaria de lhe dar vários exemplos sobre isto, o tempo não permite, mas devo dizer, Sr. Ministro, é fundamental que no processo de revisão da PAC, que está já em curso, que já está na agenda europeia, que Portugal tenha uma posição muito firme e muito clara na defesa da agricultura portuguesa. Diria mais, na defesa da agricultura do sul da Europa. Era interessante este desafio de juntar os ministros do sul da Europa, de juntar os ministros da agricultura mediterrânea e exigir uma PAC para o Mediterrâneo, exigir uma PAC para a agricultura do sul, uma PAC que se adapte a esta realidade da pequena agricultura, que se adapte à produção nacional e que desenvolva a nossa produção nacional e que não continue a dizimar a pequena agricultura no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.